Vamos ler Apocalipse capítulo 12, nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou terça parte das estrelas do céu, lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando dela nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele os seus anjos, e então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado à sua boca. O dragão ficou irado com a mulher, foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, Apocalipse de 1 a 11, a gente viu uma série de 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, e agora no capítulo 12, nós começamos a perceber alguns personagens diferentes, estranhos, curiosos em alguns momentos, mas nós vamos ver a partir do capítulo 12, um quarteto maligno. Nós vamos ver as 7 taças logo em seguir, e por fim nós vamos ver em Apocalipse a vitória triunfante de Cristo, e os novos céus e a nova terra. E mais uma vez a gente percebe, como nas outras sessões, que João está tendo uma visão, e lembrando os irmãos que Apocalipse é uma visão, a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu. E lembrando aos irmãos também que e Apocalipse capítulo 1 diz que felizes são os que leem, meditam e guardam as palavras dessa lei. O objetivo não é entender tudo. A igreja que recebeu no primeiro século, imagina, eles não tinham metade do que a gente hoje tem em nível de acesso a poder estudar de maneira tão profunda, mas eles receberam e foi para a edificação deles. Na história, este livro tem sido para a edificação da igreja, e para hoje a mesma coisa. Então nós que temos uma visão de Apocalipse como uma visão da história, não só do futuro e nem só do passado,
Nós percebemos no capítulo 12 uma viagem no curso da história da primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda dele, que é em breve, que já está às portas. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? Amém. Então, no capítulo 12, a gente vê aí que há uma revelação muito clara do nascimento e da ascensão de Jesus. Começa o capítulo 12 dizendo: vi uma mulher vestida de sol, uma coroa com 12 estrelas na cabeça, e debaixo dos pés dela estava como uma lua. Irmãos, a maioria dos estudiosos, a gente entende que isso é bem coerente, acredita que essa mulher, ela simboliza o remanescente do Senhor em toda a história, o povo de Deus. Ou seja, Israel, o remanescente, quando nós falamos remanescente, são os salvos, os fiéis dentro de Israel, e hoje os fiéis, o remanescente dentro da igreja. Esta mulher simboliza. E aí, como pastor, a gente pode lembrar que José, quando teve aquele sonho, ele via os seus irmãos se prostrando, ele vê ali sol e lua representando ali os seus pais, o seu pai. Então aqui mostra essa mulher com 12 estrelas na cabeça, simbolizando aí a nação de Israel, o povo de Deus, que deu a luz a quem? Que deu a luz ao Messias, porque Jesus veio a partir do remanescente de Israel. Ele nasce através da nação de Israel, como foi o prometido pelo Senhor, que o Senhor traria através de Israel aquele que seria o Salvador do mundo. Então essa mulher, é bem claro entender, ela não simboliza Maria, ela simboliza o povo de Deus na história, através do qual o Senhor Jesus nasceu. O Messias foi enviado através de Israel, dos remanescentes do Senhor, da geração do primeiro século do nosso calendário cristão, assim que chamamos. E essa mulher, o texto mostra que ela é cheia de glória, essa glória aí que é a glória de Deus sobre o remanescente na terra. Ela exerce domínio, a lua debaixo dos seus pés, o domínio, a autoridade que está sobre o povo de Deus. E a autoridade do povo de Deus não é política e não é econômica, nossa autoridade é espiritual. Nós temos autoridade em nome de Jesus para manifestar o poder do reino de Deus em nossa geração, e isso em todas as gerações. O povo de Deus, então, essa mulher representa o povo de Deus. E a missão de Israel, então, foi ser um povo que preservasse a palavra, através do qual o Messias viria. Essa foi a missão. Por isso Deus escolheu Abraão e chamou ele para ser pai de uma nação, para através dessa nação, todas as nações da terra, todas as famílias serem abençoadas, como Gênesis capítulo 12 nos mostra. E o texto mostra que essa mulher, ela é perseguida. Percebemos isso? No versículo número 3 fala, depois de falar da mulher, fala assim, viu-se outro sinal no céu, um dragão. E aí, o dragão simboliza, os irmãos sabem disso, Satanás. O texto é muito claro quanto a isso. O versículo 9, a gente pode ir a partir do versículo 4, fala que a cauda dele arrastou terça parte do céu. Ou seja, João está tendo a visão daquilo que já tinha ocorrido, da queda de Satanás, e trazendo com ele um terço dos anjos que também tiveram no coração a mesma rebelião dele, a indisposição de dar toda a glória a Deus, a rebelião de Satanás, movida pelo orgulho, movido por essa vaidade de não aceitar que ele também não recebesse glória. Um terço dos anjos também foram arrastados com ele. Então João está tendo uma visão da história, daquilo que já tinha ocorrido. Ele está transmitindo à igreja do primeiro século do nosso calendário cristão, e assim para nós hoje. E o texto descreve um pouco aí de Satanás, mostra que ele é um ser pessoal. O versículo 9 fala, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Interessante, porque em Gênesis aparece como serpente, em Apocalipse como um grande dragão, mostrando aí o crescimento dele aí no decorrer da história, né? Foi crescendo, foi desenvolvendo a malignidade. O texto fala, ele é o sedutor, versículo 9, Satanás o sedutor,
diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O nome dele significa diabo, significa o opositor, se opõe a tudo que é vontade de Deus, e ele seduz todo mundo, ou seja, ele é um ser pessoal, não é uma força impessoal, um ser que não pensa, ignorante, não, ele é pessoal, ele é sagaz, ele é astuto, ele tem planos específicos para minar a nossa vida individual, a vida da igreja de maneira coletiva, e o texto fala que ele tem uma influência universal. Quando a gente percebe aí no versículo 3, viu-se outro sinal, e diz aí sobre grande vermelho, falando aí dessa força dele, e o texto fala de 7 cabeças e 10 chifres. Basta os irmãos lerem Daniel, que vão perceber que o chifre aqui não é literal, simboliza poder, autoridade. 7 cabeças, essa capacidade de pensar, de influenciar os pensamentos de todas as nações, sabe? Satanás, ele tem essa influência sobre os povos. O texto não descreve ele, uma inteligência capaz de seduzir as pessoas. Ele persegue a igreja. O versículo 13 diz aí, irmãos, que ele persegue os descendentes da mulher. Versículo 13 fala: perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as 2 asas. O texto mostra Satanás o tempo todo perseguindo esta mulher, ou seja, o povo de Deus na história, a igreja que recebeu o Apocalipse de primeira mão, estava debaixo de perseguição terrível do Império Romano, e eles ouvem isso aqui e percebem, não, nós temos um inimigo, Satanás, ele nos seduz, ele vai nos perseguir mesmo, ele vai tentar nos minar, nos destruir. A influência dele, então, o texto mostra a sedução dele, e aí nós percebemos também o poder destruidor. Essa cor vermelha fala aí da capacidade de provocar destruição, morte, sabe? A cor na Bíblia nem sempre tem o mesmo significado em todos os momentos. A Bíblia fala que o sangue de Jesus também, né, é esse sangue carmesim, mas aqui o texto mostra, não é que Satanás tem essa cor, mas mostra aqui essa influência destruidora, capacidade de provocar morte, assassino, cruel, sanguinário. Satanás tem prazer de roubar, matar e destruir, porém ele não faz se nós não dermos a ele espaço na nossa vida. O homem precisa decidir estar com o Senhor, permanecer no Senhor, se render a Jesus. O espaço que Satanás alcança na vida de uma pessoa, inclusive pessoas que são seduzidas e cedem a pensamento de suicídio, Satanás ele pode induzir, mas a escolha, a decisão é nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então Satanás é esse inimigo cruel, destruidor, acusador. Versículo 9 e 10 mostra uma das maiores armas do diabo. O texto fala que ele é acusador dos irmãos. Ele acusa-nos diante às vezes do Senhor, mas amado, ele joga em nossa mente acusações, às vezes colocando culpas que são falsas, às vezes colocando em alguns até um tipo de legalismo, achando que elas nunca vão agradar a Deus, que Deus nunca está satisfeito com eles. Isso é acusação do inimigo, amado. Deus se alegra conosco quando nós realmente estamos buscando fazer a vontade dele, e mesmo quando nós erramos e reconhecemos o erro, o Senhor se agrada dos seus filhos, o Senhor se alegra conosco. Satanás, ele é acusador, ele é intimidador, ele é opositor, que é o significado de Satanás, opositor, adversário, e ele está cheio de cólera. O versículo 12 do Apocalipse, no capítulo 12, diz que ele está cheio de ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Quanto mais nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, a ira de Satanás, as artimanhas, os ataques vão aumentar. Ele vai ficar cada dia mais direto, cada dia mais claro, e mesmo assim os homens vão às vezes não percebendo os ataques de Satanás. Por que a sociedade no geral não percebe? Porque quer fazer a vontade dele. Na verdade, porque quer fazer a sua própria vontade.
que o diabo mais quer não é que você faça a vontade do diabo, mas a sua vontade, porque a sua vontade não é a de Deus. E Satanás cada dia mais vem com grande fúria. Hoje, com essa ideologia do politicamente correto, isso é obra de Satanás. Há um homem, um escritor famoso, lançou um livro esses dias agora, norte-americano, se eu não me engano, que ele não é cristão, e ele se levanta frontalmente contra esse conceito de politicamente correto. Porque hoje nós não podemos falar mais de maneira livre, firme, contra o homossexualismo, contra o movimento feminista exagerado, e aí contra o aborto. Nós não podemos mais falar sobre essas coisas, mas as pessoas podem falar do que elas querem, das maiores absurdos do mundo, como agora estivemos no Uruguai e vimos que querem aprovar uma lei para que a criança a partir dos 13 anos já tenha direito a fazer cirurgia para definir o seu sexo que ela quiser. O que é isso? Satanás está com grande fúria e vindo com grande destruição. E o que nós podemos fazer como igreja, vamos falar daqui a pouco. Mas nós precisamos discernir isso, discernir o tempo que vivemos. Nós precisamos estar atentos que os tempos que nós vivemos hoje, o que o apóstolo Paulo profetiza, escrevendo a Timóteo, nas suas 2 cartas, são dias maus, trabalhosos, difíceis. Isso não é para desanimar a igreja, pelo contrário, assim como a igreja no primeiro século recebeu o Apocalipse e foi encorajada, Apocalipse foi escrito, amado, para consolar, fortalecer o coração da igreja. Ué, mas como que eu vou fortalecer o coração da igreja, sabendo que Satanás está fazendo tudo isso? Lendo o versículo 7, o 9, o 12, você vai perceber uma coisa. No 7 diz: a guerra no céu estourou, Miguel lutou contra Satanás, contra o dragão, e o dragão não conseguiu sair vitorioso, mas foi expulso. O versículo 9 de Apocalipse diz assim, que Satanás ele foi atirado para a terra. O versículo 12 diz assim: alegre-se os céus, pois o diabo desceu até vós cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas olha o versículo 16: a terra socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu, para que o dragão que tinha sido lançado, contra o dragão que tinha lançado de sua boca aquele rio, o dragão ficou irado e foi travar guerra. Mas o texto deixa claro o tempo inteiro, em tudo que nós lemos, o que, irmãos? Que o poder de Satanás sempre será limitado. Ele foi lançado do céu, ele é derrotado na terra pelos fiéis, pelos que amam a Jesus, pelos que têm o testemunho de Jesus, pelos que têm o sangue do Cordeiro, pelos que não se rendem às suas seduções. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando que a igreja vence Satanás na história? Em todo o tempo. Os fiéis sempre serão preservados pelo Senhor. A intervenção de Deus no capítulo 12 de Apocalipse é clara. Você percebe que no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para que seja ela sustentada. Aí fala do povo de Deus na história. Quantas vezes o povo, a igreja no primeiro século, teve que fugir no ano 70, quando Roma invadiu e matou milhares de judeus. Mas a igreja ouviu o que Jesus falou em Lucas 21. Jesus falou: quando vocês virem Jerusalém cercada, fujam. Os cristãos fugiram e foram livres. O Senhor sempre tem um livramento para o seu povo na história, contra os ataques do diabo e contra as situações difíceis. Então, o que nós vemos em Apocalipse 12 é um retrato da história, de uma grande guerra espiritual que nós vivemos na história. Em alguns momentos se intensifica, mas Deus sempre está protegendo o seu povo. Olha no versículo 14, que coisa linda: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto. E não é interessante que nos 2 textos fala que Deus nos livra, às vezes, nos levando para o deserto? Amado, Deus às vezes permite alguns desertos na nossa vida, para tratar de áreas do nosso caráter, para nos santificar, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais sóbrios. Sabe, a alegria demais às vezes nos dispersa, mas às vezes no meio de uma luta, numa dificuldade, pode nos concentrar, pode nos tornar mais tementes a Deus. Então não murmure e não reclama pelo deserto. Maria e José receberam vou colocar a ordem bíblica. José recebeu a ordem do Senhor
Você já percebeu que o anjo só falou com Maria só a primeira vez, que ela ia engravidar. Depois era só com José, porque ele é autoridade, cabeça do lar. E o Senhor falou através de sonhos para José, para eles irem para o deserto, para o Egito. O Senhor livra o povo de Israel do Egito, lá em Êxodo, e manda para o deserto. E a igreja, o deserto faz bem para quem realmente é fiel a Deus, para quem realmente tem reservas espirituais. Amado, o deserto não nos destrói, mas ele nos expõe, ele mostra o que tem no nosso coração. E se você está num deserto e percebe que o teu coração não está tão inteiro, clame ao Senhor para ele te encher da glória dele no deserto. Mas o deserto nós colocamos para fora o que temos. O Senhor dá 2 asas a essa igreja, ou ao povo dele, ou seja, Deus vai dar capacidade para a gente poder se mover, mesmo diante dos ataques do inimigo. Não vamos ficar paralisados. Os amigos de Daniel na fornalha, a Bíblia diz que olharam de fora, não viram 3, viram 4 passeando no meio da fornalha. Você vai andar no meio da dificuldade, você vai profetizar no meio da dificuldade, você vai orar, você vai evangelizar, você não vai parar, nada vai te parar no meio das tribulações que a gente enfrenta. Por quê? Porque no meio dos ataques do inimigo, Deus sempre vai trazer asas espirituais para o seu povo. Então o Apocalipse 12 nos mostra a guerra espiritual, uma visão geral, desde a queda de Satanás, o nascimento de Jesus. Satanás tentou matar Jesus. Como? Não na cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, porque Satanás sabia que a cruz era a derrota dele. Satanás não foi enganado na hora da morte, fez festa, como algumas músicas e alguns irmãos empolgados dizem. Na hora da morte, Satanás estava sendo despojado, destruído, porque a ira de Deus sobre o pecado da humanidade estava sendo lançada sobre Jesus. Satanás estava sendo exposto, envergonhado e derrotado, como diz Colossenses. Ele foi despojado na cruz. Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Mas na hora que Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Ou seja, Satanás estava tentando desde ali matar o filho da mulher, que o texto de Apocalipse 11 diz. Mas o Senhor o livrou, levando ao deserto. Agora, na história da igreja, Satanás também tenta paralisar a igreja. Mas a igreja hoje está em quase todas as nações, tem um servo de Deus lá. Talvez todas. Mas nós precisamos continuar orando para que essa igreja que está nesses lugares seja fortalecida, para que Deus capacite, porque a intercessão é a maneira de cooperar com o que o Senhor está fazendo. O texto mostra, então, a proteção de Deus em todos os ataques do inimigo, e as armas da igreja. Quais são as armas da igreja? Versículo 11. Eles o venceram, nós vencemos. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho, e porque em meio à morte não amamos a própria vida. Essas são as 3 armas que faz a igreja vencer Satanás em qualquer tempo da história, inclusive no futuro, ou na grande tribulação que pode vir, ou está por vir. Nós sempre venceremos com essas 3 armas. Quais são? O sangue do Cordeiro. É confiar no sacrifício de Jesus e não nos méritos humanos e nas obras humanas. Eu confio no sangue de Jesus que me justifica. A segunda arma, a palavra do testemunho. Estar cheio da palavra, conhecendo, lendo, meditando, amando, proclamando, vivendo, praticando a palavra do Deus vivo. E a terceira arma, em face da morte, não amar a própria vida. É amar a vontade de Deus mais do que a si mesmo, está disposto a morrer por causa do Evangelho do Senhor. Se eu e você tivermos essas marcas, Satanás, tribulação, deserto, nada vai nos destruir. Ah, mas fulano morreu, e aquele Deus permitiu. Amado, pode matar o corpo, mas a nossa alma está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Satanás não pode tocar em nós. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então, capítulo 12, Apocalipse, é uma visão da história, de tudo que o Senhor faz na história, dos ataques do inimigo, que nós travamos e travaremos até o dia da vinda do Senhor, e amanhã continuaremos a discorrer falando as ações malignas através da besta que emerge no mar. Enfim, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E mesmo quando nós não temos a compreensão exata de detalhes que às vezes nos surgem, a revelação essencial
ela cai no coração dos teus filhos em toda a história. Queremos nesta manhã suplicar ao Senhor que o Apocalipse 12 nos encoraje a permanecer olhando para o Senhor, nos enchendo da palavra, confiando que o sangue do Senhor Jesus nos guarda de todo ataque maligno, nos fazendo amar o Senhor acima da nossa própria vida, para isso nos fortalecendo para renunciar todos os dias o pecado, o mundo, as seduções do maligno, e discernindo, Pai, eu oro por discernimento da guerra espiritual, discernindo aquilo que o inimigo tenta nos acusar, nos seduzir, nos paralisar, mas que nós possamos discernir sobretudo a voz do Senhor, que nos fortalece em cada nível de guerra que enfrentarmos e que enfrentaremos. Muito obrigado, porque independente da geração que enfrenta o nível de guerra, a graça do Senhor, o poder do Senhor é o mesmo, porque o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Para a tua glória, Jesus, que nós te bendizemos e oramos. Amém, Senhor.